A paz do Senhor, boa tarde. Esta é a aula de Bibliologia, que começa na página 30, foi a qual nós estudamos ontem no curso. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque é muito profundo o que acontece e o que aconteceu através da Escritura, do encaminhamento sobre a Bíblia Sagrada. Bem, vamos começar a página 30. Diz assim: dizemos que um livro é genuíno e autêntico quando ele é escrito pela pessoa ou pessoas cujo nome ele leva, ou se anônimo pela pessoa ou por pessoas a quem a tradição antiga o atribui, ou se não for atribuído a algum autor ou autores específicos à época que a tradição lhe atribui. As homilias de Clementinas são atribuídas a Clemente de Roma, mas a crítica é praticamente unânime em afirmar que não foram escritas por Clemente. A revelação de Paulo é escrita ao santo apóstolo Paulo, mas sabemos que é espúria ou forjada o evangelho de Tomé. Diz ter sido da autoria do apóstolo Tomé, mas não é genuína. O credo apostólico não é genuíno porque não foi composto pelos apóstolos. As viagens de Gulliver é genuína, tendo sido escrito por Dan Swift, embora seus relatos sejam fictícios. Atos de Paulo não é genuíno, pois foi escrito por um sacerdote contemporâneo de Tertuliano. Desse modo, a autenticidade relaciona-se ao autor e à época do livro. E todos os livros da Bíblia possuem autenticidade comprovada pela tradição histórica e pela arqueologia. Gálatas 6:11 e Colossenses 4:18. Genuinidade dos livros do Antigo Testamento. As descobertas arqueológicas, a tradição judaica, o Novo Testamento e, acima de tudo, o testemunho do próprio Jesus são provas contundentes da genuinidade dos livros do Antigo Testamento. Genuinidade do Novo Testamento. A história e a arqueologia, a tradição oral, o testemunho dos pais da igreja e a sua harmonia com os escritos antigos do Antigo Testamento provam a genuinidade dos escritos do Novo Testamento. Canon e canonicidade. A canonicidade é a regra pela qual cada livro deve ser provado antes de ser admitido como uma parte das Escrituras Sagradas. Quando falamos de canonicidade das Escrituras, nos referimos aos padrões determinados e fixos, nos quais os livros incluídos são considerados partes integrantes de uma revelação completa e divina, a qual, portanto, é autorizada e obrigatória em relação à fé e à prática. O canon sagrado é o nome dado àqueles livros genuínos, autênticos e inspirados que, tomados juntos, formam as Escrituras Sagradas. Significado do nome. A palavra canon vem do grego e deriva da palavra hebraico kanem, cujo significado é junco ou vara de medir. Apocalipse 21:15. Daí tomou o sentido do nome padrão ou regra. Gálatas 6:16. Filipenses 3:16. Significando uma decisão autorizada de um concílio da igreja. Seu significado em relação às Escrituras são aqueles livros que foram medidos e foram declarados satisfatórios e aprovados como sendo inspirados por Deus, sendo admitido como uma parte das Escrituras. Provas da canonicidade. 4 provas eram aplicadas para provar se um livro era canônico ou não. São elas: autoria divina,
autoria humana, genuinidade e veracidade. A autoria divina, sua fonte de inspiração veio de Deus. Veio do homem ou de Deus através do Espírito Santo. Autoria humana, seu escritor era um profeta ou um arauto de Deus. Foi editado ou endossado por um porta-voz de Deus. Genuinidade, é autêntico, a prova histórica quanto à autoria, origem e data, ou se o escritor não pode ser nomeado positivamente, pode mostrar que contém o mesmo assunto como continha quando foi escrito. Veracidade, é verídico e registra fatos reais. A necessidade do cânon das Escrituras. O cânon das Escrituras é necessário para que o povo tenha uma revelação completa de Deus, para que hoje tivéssemos a palavra de Deus escrita, para que os manuscritos possam ser preservados da destruição e corrupção e para que possamos saber quais livros são realmente inspirados. A formação do cânon do Antigo Testamento. A forma do cânon do Antigo Testamento deu-se no espaço de cerca de 1046 anos. Teve início com Moisés, por volta do ano 1451 a.C., Neemias 33, 2, João 5, 46, 47. Outros autores sequenciaram a escritura da Bíblia. Josué, em 1445 a.C., escreveu uma obra e a colocou perante o Senhor. Josué 24, 26. Samuel, 1095 a.C., escreveu colocando seus escritos perante o Senhor. 1 Samuel 10, 25. Isto é, na arca do concerto com os demais livros sagrados. Êxodo 25, 21, Hebreus 9, 4, Isaías também, 770 anos antes de Cristo, fala do livro do Senhor. Isaías 34, 16. E as palavras do livro, Isaías 29, 18. Em 726 a.C., os salmos já eram cantados. 2 Crônicas 29, 30. Jeremias, chamado para o ministério, em 626 a.C., registrou a revelação divina num livro que foi queimado em 607 a.C. Deus o mandou preparar um novo rolo, o que foi feito em Jeremias 36, 1, 2 e 28, 32, 28, 32 e 45, 1. No tempo do rei Josias, 625 a.C., Ilquias achou o livro da lei, 2 Reis 22, 8, 10. Daniel, 553 anos antes de Cristo, refere-se aos livros, Daniel 9, 2. Zacarias declara que os profetas que o antecederam falaram da parte de Espírito Santo, Zacarias 7, 12. Neemias, 445 anos antes de Cristo, achou os livros da genealogia dos judeus que havia voltado do exílio, Neemias 7, 5. Certamente havia outros livros nos dias de Esther. O livro estava sendo escrito, Esther 9:32. Esdra foi hábil escriba e levou o livro do Senhor para os judeus, já estabelecidos nas Palestinas de regresso do cativeiro babilônico. Neemias 8, 1, 5. Sob a presidência de Esdra, a grande sinagoga selecionou e preservou os rolos sagrados, determinado desta maneira o cânon das Escrituras. Do Antigo Testamento, encontramos profetas citando profetas, de onde se infere e haver mensagem escrita, por exemplo, Miqueias 4, 1, 3, com Isaías 2, do 2 ao 4. Filo, escritor de Alexandria, 30 anos antes de Cristo e 50 anos depois de Cristo,
possuía todo o cânon do Antigo Testamento. Em seus escritos, ele cita quase todos o Antigo Testamento. O Joséfo, historiador judeu, 37 a 100 depois de Cristo, da mesma época de Paulo, fala em seus escritos a respeito dos livros aceitos como divinos, relatando que desde os dias de Artaxerxes ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Os escritores do Novo Testamento reconhecem como canônicos os livros do Antigo Testamento, pois este é citado cerca de 300 vezes, direta ou indiretamente. O Novo Testamento refere-se ao Antigo Testamento como sendo o oráculo divino, Romanos 3:2, Hebreus 5:12, 2 Timóteo 3:16, em 90 depois de Cristo, em Jânia, perto da moderna Jafá, na Palestina, os rabinos no concílio sob a presidência de Jonathan ben Kazai reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento, ratificando aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Existem outros livros mencionados na Bíblia que se julga que estejam desaparecidos. São eles livros de guerras do Senhor, Números 21:14, livros dos justos, Isaías 10:13, com 2 Samuel 1:18, livros da história de Salomão, 1 Reis 11:4, histórias do rei Davi, 1 Crônicas 27:24, Crônicas de Samuel, Natã e Gate, 1 Crônicas 29:29, livros da profecia de Natã e Alás e Ido, 2 Crônica 9:29, livros de Semaias e registro da genealogias, 2 Crônica 12:15, e ver também 13:22, 26:22, 33:19. Esses versículos, eles mencionam alguns livros que foram desaparecidos, que sumiram, para que não viessem a ser incluídos, né, nos canônicos que estavam sendo realizados, que estavam sendo revistos e realizados. A formação do cânon do Novo Testamento. A formação do cânon do Novo Testamento levou apenas 100 anos a parecer ter sido formado sozinho. Nenhum concílio discutiu este assunto e não houve interferência da autoridade da Igreja na sua constituição. O fato da não interferência é notável, pois é uma forte evidência da sua genuinidade. Não dependeram de qualquer autoridade ou adventícia, mas sim de seu próprio peso, que foi mais que suficiente para colocar por terra todos os seus opositores. Pedro chama as cartas de Paulo de escrituras, 2 Pedro 3:15 e 16, e em 1 Timóteo 5:18, Paulo cita Mateus 10:10 e Lucas 10:7. Ver também 1 Coríntios 9:14. Paulo chama os evangelhos de escrituras. Os livros do Novo Testamento só foram reconhecidos e aceitos como canônicos no terceiro concílio de Cartago, no ano 397 a.C. Há muitas evidências históricas de veracidade dos livros do Novo Testamento. Os manuscritos e referências a eles chegam a centenas, oriundos do primeiro século, conservados em museu. Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento também faz referência a outros livros que não constam do seu cânon, com base nas passagens seguintes, inferimos que haja outros livros. 1 Coríntios 5:9, Colossenses 4:16 e Atos 20:35. Provas do cânon do Novo Testamento. A canonização de um livro
da Bíblia não significa que a nação judaica ou a igreja tenha dado a esse livro a sua autoridade canônica. Antes, significa que a sua autoridade, já tendo sido estabelecida em outras bases suficientes, foi consequentemente reconhecida como pertencente ao cânon, e assim declarado pela nação judaica e pela igreja cristã. Pelo menos por 5 provas um livro tinha que passar para constar no cânon, no Novo Testamento: a apostolicidade, a universalidade, conteúdo, inspiração e leitura em público. Ela teria que passar, amados, por esse teste de cinco provações para ser aprovada veridicamente como um cânon. Foi o livro escrito por um dos apóstolos, ou senão tinha o autor do livro um relacionamento tal com o apóstolo, de modo a elevar seu livro ao nível dos livros apostólicos. Aqui o autor está falando que quando um apóstolo não escreveu, mas ele tinha alguém, como foi o caso de Paulo, que estava preso, e Paulo escrevia as cartas, e Lucas descrevia depois, passava para as igrejas, para os pastores, mas a autenticidade era muito grande. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento cristão, uma comunhão. Então, Paulo sabia que tudo aquilo que ele falasse, não seria adulterado, não seria trocado para a comodidade de ninguém. Então, a universidade da palavra, primeiro tese, a universidade da palavra. Se a autenticidade apostólica era difícil de mostrar, o critério do uso e circulação do livro na comunidade cristã universal era considerado para sua aferição canônica. A pergunta era o livro recebido universalmente na igreja? O livro deveria ser aceito universalmente pela igreja para dela receber o seu imprimatur? Este teste foi o que mais ajudou a eliminar os livros apócrifos e os pseudeupigráficos. Conteúdo do livro era o conteúdo de um determinado livro de tal natureza espiritual que lhe fosse conferido o direito a esta categoria. O livro deveria possuir qualidades espirituais, e qualquer ficção que nele fosse encontrada tornava o livro, o escrito, inaceitável. Amados, essa parte que eu paro aqui, o conteúdo do livro, é aquilo que a gente sempre tem falado nos nossos ensinamentos, que todo texto tem que ter começo, meio e fim, e que todo texto ela tem que ter a veracidade do Espírito, porque a palavra é vida, porque Cristo ensinou a palavra como uma palavra de vida. Então, quando você está ministrando uma palavra, essa palavra ela tem que abranger, não é 1, 2, 3 pessoas, ela tem que abranger o público que te ouve. Se é 70, 50, 80, 100, 10, 3, ela tem que abranger. O Espírito Santo vai discernir ela para você de uma maneira que ela abranja a necessidade de que ele vê aos corações daquele povo que necessita. Então, o conteúdo do livro é muito importante. É por isso que você precisa ler, reler, estudar, buscar base bíblica para poder trazer um sermão que possa abranger esse conteúdo do livro sem que você atropele, sem que você crie imaginações nas suas liturgias, nas suas homiléticas, na sua palavra, na forma de você ministrar. Porque aí, se você começar a criar coisas fictícias, coisas da sua imaginação,
essa palavra não vai ser aceita, porque não é o que condiz com aquilo que Deus está expressando para que você fale. Para você ter referência da leitura em público, 1 Timóteo 4,13, você pode ler lá. A inspiração, tem que ter a inspiração da palavra. A inspiração mostra ao livro a evidência de ter sido divinamente inspirado. Este era o teste final. Tudo tinha que cair diante dele. O livro deveria possuir evidências de inspiração. Sobre a questão da canonicidade dos livros do Novo Testamento, é digno de nota que já no final do segundo século, todos os livros, com exceção de 7, Hebreus 2, 3 João e 2 Pedro, Judas, Tiago e Apocalipse, os chamados antilegomena, eram reconhecidos como apostólicos. E no final do quarto século, todos os 27 livros de nosso cânon atual havia sido reconhecido por todas as igrejas do Ocidente e no Oriente a partir do anos 500 depois de Cristo, apesar de ainda por todas as igrejas do Ocidente e do Oriente. Apesar de ainda hoje haver indivíduos ou grupos menores que têm questionado o direito de alguns livros estarem incluídos no cânon do Novo Testamento, apesar disso ainda existem grupos separados que não concordam com esses livros ter sido incluído no Novo Testamento. Mas sempre vai haver a oposição. Sempre vai haver alguém que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a sã doutrina, que vai contra aquilo, porque quer sempre harmonizar, ajustar. Na verdade, a palavra certa seria ajustar a Bíblia ao seu modo de viver. E é nós que temos que ser ajustado ao modo da Bíblia, e não a Bíblia ao nosso modo, amém? Animação. Olha que tremendo isso, animação. Quando falamos de animação, nos referimos ao poder inerente da palavra de Deus para transmitir vitalidade ou vida ao ser humano. Poder este que não se encontra em nenhum outro livro. Esses atributos no Antigo Testamento encontram-se representado em 2 salmos. Salmo 19, onde lemos no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E no versículo 8, que diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E no Salmo 119, encontremos outros 7, são eles: verdadeira, iluminada, reta, admirável, puríssima, eterna e justa. Já no Novo Testamento, a palavra de Deus é apresentada como a verdade, viva e eficaz. João 17:17, 2 Timóteo 3:16 e viva e eficaz em Hebreus 4:12. Vocês entenderam, amado? A animação que a palavra traz, a alegria, o poder da restauração, o poder de alegrar um coração, o poder de que ela é perfeita suficientemente para quando nós direcionarmos ela no Espírito, ela pode causar uma transformação na vida de um ser humano amargurado, de uma pessoa depressiva, de uma pessoa desenganada, de uma pessoa ferida, de uma igreja ferida. É por isso, amados, que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo e o discernimento do poder vivo da palavra de Deus, porque a palavra é viva e eficaz
Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para trazer uma palavra de vida, uma palavra que restaura, que levanta, que transforma, para pessoas que estão amarguradas, necessitadas, que estão desenganadas, que estão muitas das vezes sem destino. É muito forte isso, amados. Vamos continuar aqui, porque eu não quero ser fadonho para os irmãos, mas eu quero deixar aquilo que a palavra está dizendo, amém? O curso teológico está proporcionando para nós. A palavra de Deus é o agente pela qual a fé é gerada. Só algo que tem vida pode transmitir vida. Então, a palavra de Deus, olha aqui, confirmando o que eu estou falando, ela é uma palavra de vida. Quando nós ministramos a palavra de Deus, ela precisa trazer vida aos corações das pessoas. Ela precisa trazer esperança. Ela precisa motivar a fé das pessoas para que elas possam reagir à situação que estão vivendo. E isto faz da Bíblia um livro diferente dos demais, pois ela, sendo a palavra de Deus, é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é evidenciado no poder que somente a palavra de Deus tem de influenciar tanto os salvos como os não salvos. E o elemento da vida aqui declarado é muito mais do que aquilo que agora tem autoridade, em contraste com o que já se tornou letra morta. É mais do que alguma coisa que fornece nutrição. Mas as escrituras são vivas, mas as escrituras são vivas, porque é o hálito do Espírito de Deus, do Deus vivo. João 6,63 e 33,4. Assim, tanto a palavra escrita, logos, como a palavra falada, rema, são possuidoras de vida. Não há diferença essencial entre elas, pois são apenas 2 formas diferentes dela existir. A mesma ideia do escritor aos Hebreus encontramos em 1 Pedro, onde lemos que a palavra de Deus vive e permanece para sempre. Amém, queridos? Aleluia! A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela restaura, ela levanta, ela cura, ela corrige. Ela tem o centro dela é o amor, e por isso ela corrige. Por isso ela vem e nos constrange. Por isso que ela nos constrange. Porque quando ela vem para tirar aquilo que está ferindo, machucando. Aquela palavra morta, aquela palavra de desânimo que muitas das vezes você recebe, que muitas das vezes vem sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela vem com vida, ela vem para mudar situações. A palavra de Deus é eficácia. A palavra grega usada neste trecho é energia, de onde temos a palavra energia. Trata-se da energia que a vida fornece. Por isso a palavra de Deus é comparada a uma poderosa espada de 2 gumes com poder para cortar, penetrar e discernir. Quando o Espírito Santo empunha a sua espada, Efésios 6,17, uma energia é liberada dela para animar e realizar o seu propósito. Isaías 55, 10, 11. E com este poder inerente à palavra de Deus,
que o Espírito Santo convence os contradizentes. João 16:8, 1 Coríntios 2:4. Porque a palavra de Deus é como uma dinamite, com poder dínamos. Romanos 1:16. Para salvar e destruir. 2 Coríntios 10:4, 5:2, 4 e 5. E 2 Coríntios 2, 14 ao 17. E 1 João 2,14 e Jeremias 23, 24. Quando falamos da eficácia da palavra de Deus, nos referimos ao seu poder regenerador, santificador e edificante. Sendo assim, a palavra de Deus é eficaz na regeneração e é eficaz na edificação, preservação, com base na aliança de Deus, de que a sua palavra permanecerá para sempre, temos a garantia da permanência da palavra escrita. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. A preservação das Escrituras, como o cuidado divino para a sua criação e formação do cânon, não foi acidental nem incidental, mas sim o cumprimento de uma promessa divina. A Bíblia é eterna, ela permanece porque nenhuma palavra que Jeová tenha dito pode ser removida ou abalada. Nenhuma vírgula ou um ponto do testemunho divino pode passar até que seja cumprido. Quando pensamos no fato da Bíblia ter sido objeto especial de infindável perseguição, a maravilha da sua sobrevivência se transforma em milagre. Por 2000 anos, o ódio do homem pela Bíblia tem sido persistente, determinado, incansável e assassinos. E todo esforço possível tem sido feito para corroer em fé na inspiração e a autoridade da Bíblia. E inúmeras operações têm sido levadas a efeito para fazê-las desaparecer. Decretos imperiais têm sido passados, ordenados para todas as cópias existentes da Bíblia serem destruídas. E quando essa medida não conseguiu exterminar e aniquilar a palavra de Deus, ordens foram dadas para que qualquer pessoa que fosse encontrada com uma cópia das Escrituras fosse morta. Foi predito que a Bíblia permanecerá para sempre, e se ela permanece até hoje, é porque o próprio Deus tem se empenhado de preservá-la. O compromisso de Deus em preservá-la. Sua palavra se refere somente à sua palavra inspirada, ou seja, aquilo que deve ser considerado como revelação de Deus. A Bíblia é eterna pelos seus próprios méritos, e nenhuma vírgula ou um ponto do testemunho divino pode passar até que seja cumprido. Aleluia. Amém, queridos? Gostaria que você ficasse com esse texto, com esse estudo bíblico na sua vida. Releia, acompanhe com a palavra, acompanhe com a apostila. E eu espero você quinta-feira que vem, com muita alegria, a partir das 20 horas, lá na nossa igreja, Assembleia de Deus, Pertencemos ao Senhor, na rua Jacinto Menezes, Palhares 646. Que Deus te abençoe, que o Pai das Luzes guie os seus caminhos, guarde a sua vida e um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Amém.